Quer aumentar a sua restituição de 2024? Então corre, porque agora são os últimos dias para você fazer a contribuição no plano de previdência e conseguir o abatimento. Aí você vai falar para mim, não, Mara, mas eu faço a declaração simplificada. Olha, você fica aqui comigo, porque a gente vai conversar com uma pessoa que entende muito disso e tem muita gente que não está aproveitando esse instrumento que pode aumentar a sua restituição. E você, para aumentar a restituição já de 2024, você tem esses últimos dias para fazer uma contribuição. Eu vou conversar agora e te explicar tudo direitinho. Eu vou conversar agora com a Regina, que é diretora da FUNPRESP. Sabe o que ela me contou? Ela me contou o seguinte, que no ano passado, em dezembro, as contribuições, elas mais que dobraram, quase dobraram, em dezembro, de pessoas que tentaram buscar essa restituição. E pela movimentação que ela está vendo agora, estes dias, esse número vai aumentar ainda mais este ano. Sabe o que é isso? Descobriram que pode conseguir aumentar a restituição com um movimento simples, com o 13º, por exemplo. Bem, te conto tudinho assim que a Paty rodar essa vinheta. Roda pra gente, Paty. Regina, seja muito bem-vinda aqui no My News Vida e Previdência. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde, Mara. É um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Então, Regina, muita gente ainda deixa de aproveitar esse instrumento para aumentar a restituição. E eu acho uma coisa interessante, porque quando você faz conta, você descobre que, na prática, você não precisa nem colocar a mão no bolso, fazer um desembolso. Esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro que você vai receber aumentando a sua restituição no ano seguinte. Explica para a gente como é que se investe na Previdência e consegue essa restituição. Na verdade, Mara, a Previdência ainda é um dos últimos canais que você tem para obter algum tipo de benefício fiscal, né? A gente viu que o Fundo de Investimento Exclusivo, por exemplo, a isenção dele não vai existir mais no ano que vem. Então, e Previdência é um investimento, né? A gente está guardando para o futuro e esse dinheiro está sendo investido, a gente tem tempo e ele vai ser capitalizado. Então, ele ainda é um dos últimos instrumentos que tem. E a Previdência complementar, mas isso só acontece na Previdência complementar. Na Previdência complementar, ela tem dois... só pontuar isso que você falou, porque é o seguinte, são planos de previdência, mas, na verdade, ele serve para qualquer investimento de médio e longo prazo, né? Quer dizer, você deu o exemplo dos fundos exclusivos, enfim, a gente fala plano de previdência, porque é um plano de previdência, mas não é sinônimo de aposentadoria, é sinônimo de ser previdente. Investimentos de médio e longo prazo, você pode usar esse canal, mesmo que você vá usar esse dinheiro para outra coisa, desde que seja de médio e longo prazo. Não, exatamente. A previdência complementar, tanto aberta quanto fechada, ela é um instrumento de poupança como outro qualquer. Obviamente, ela tem regras que diminuem um pouco a sua liquidez, então ela é mais voltada para quem está no médio e longo prazo. Inclusive, essas regras tributárias, elas são especiais, elas são mais vantajosas, desde que você consiga ficar aqui um tempo que chegue aí perto de 10 anos, então é aquela poupança que você faz por mais longo, mas é um investimento. O que pode ser a longo prazo? Fazer a reforma do seu apartamento, a faculdade do seu filho, trocar de carro daqui a 5 anos, então você pode investir na Previdência Complementar e aí ter o benefício fiscal, né? E é aquilo, né? A renda que você tem durante o ano, a gente tem a tabela progressiva, né? Do imposto de renda, tudo que você recebe acima de 4.600 por mês é tributado em 27,5%, né? Se você só tem uma fonte de renda, que é o seu salário, e ela já é tributada na fonte, chega no final do ano, você não vai pagar nem receber, tá tudo certinho. Mas se você fizer um aporte na Previdência Complementar, você vai receber um dinheiro de volta. Além de adiar o pagamento do imposto daquele dinheiro do aporte, você vai deixar ele rendendo, capitalizando, e no final você vai pagar uma taxa menor do que o 27,5% que você pagaria hoje. Então, você ganha de todo jeito. Então, assim, para te dar um exemplo, por exemplo, digamos que chegou dezembro, você recebeu o 13º, sobrou ali R$2.000. Você vai depositar R$2.000 no seu plano de previdência aqui na FUNPRESP, por exemplo.
Esses R$ 2.000, se você está ali na alíquota de 27,5%, na restituição do ano que vem, você vai receber de volta 550. Então, peraí, entrou na sua conta de previdência R$ 2.000 como investimento, mas saiu do seu bolso 1.450. Então, esses outros 550 você vai receber de volta na declaração do ano seguinte. Então, é muito vantajoso. E se você considerar que esses 2.000 vão ficar investidos aqui, por exemplo, durante 10 anos, que é o prazo que você chega na alíquota mínima da Previdência Complementar de 10%, você vai chegar daqui a 10 anos, esses 2.000 vão estar transformados em 4.400. Você paga os 10% de imposto e ainda dobrou os seus R$ 2.000. Né? Então, e ainda ficou com aquele troco do 550 no ano seguinte, que você pode botar aqui dentro de novo. Só que o prazo está acabando, como você disse. Então, as pessoas acabam não fazendo isso porque não conhecem essas regras tributárias e acabam achando que, enfim, não conhece, porque você tem que ter não é uma informação privilegiada, não é uma dica, não é nada que vai te fazer rico da noite para o dia. Mas é algo que, se você souber usar, vai contribuir bastante para aumentar o seu patrimônio. E, principalmente, parte desse recurso, ele vem do imposto que você deixa de pagar, na verdade, que você vai receber ali via restituição e outros caminhos. Agora, você deu o exemplo da alíquota, da menor alíquota, que é de 10%, se ele escolhe o regime regressivo. Mas ele pode escolher o regime progressivo também. Por exemplo, quem tem despesa com plano de saúde, despesas que podem ser abatidas no imposto de renda, né? Claro, não, ele pode escolher o progressivo e mesmo assim ele vai ganhar. Porque os incentivos tributários da Previdência Complementar, eles são dois. Primeiro, a alíquota regressiva, né? Você vai de 35 até 10 e a régua ali é pelo prazo e não pelo montante da sua renda. E o segundo, que é justamente a dedução de até 12% da sua renda para você receber de volta o imposto. Então, você pode se manter no regime progressivo, porque aí você não precisa esperar os 10 anos, e aí você fica ali na alíquota de 27,5%. Mas por que é vantajoso, então, mesmo assim, você contribuir para a Previdência? Porque você está adiando o pagamento de imposto. Então, você não precisa pagar ele hoje. O imposto sobre os R$ 2.000, que iam dar aqueles 550, você vai pagar daqui a X anos, só que você vai aplicar, né? E tempo é dinheiro. Se você tem tempo para tirar esse dinheiro, se ele está sobrando de alguma maneira, você pode botar na Previdência, no regime progressivo, você não vai ter uma tributação punitiva no início, mas mesmo assim o seu dinheiro vai ser investido, né? Aqui na Funpresp, por exemplo, a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 11,66, então você já paga uma parte do seu imposto com a rentabilidade quando você for fazer o seu resgate. E esse dinheiro pode ser resgatado a qualquer hora. Essa facultativa que você vai entrar, que não é a recolhida ali do seu salário, que o patrocinador faz, ela pode ser resgatada a qualquer momento. Então, é muito vantajoso. Mas é aquela coisa, as pessoas normalmente deixam para a última hora, não tem problema. Agora, sim, na última hora se ela quiser o benefício fiscal em 2024. Se deixou passar, fez em janeiro, também não tem problema. Em 2025 ela recebe, né? E esse dinheiro fica investido aqui enquanto isso. Regina, se ela puder ter a informação e puder fazer agora, ela tem tempo, porque na prática a gente fala que essa é a última semana, porque na prática essa aplicação que você faz no plano de previdência, você vai poder, na declaração do ajuste anual do imposto de renda no ano que vem, você vai colocar esse dinheiro que você aplicou, na prática, entra como se fosse uma despesa que pode bater rentável, não é isso? Isso, exatamente. Ela tem o mesmo tratamento tributário de uma despesa médica, por exemplo, né? Então, 27,5% se você tiver nessa alíquota, e é muito fácil atingi-la, né? Normalmente assalariados, servidores públicos, você recebe esse valor, esse percentual de volta, assim como é de uma despesa médica ou a educação dos seus filhos, limitada ali até um certo valor. Então, assim,
o benefício fiscal, ele é muito claro, mas tem uma coisa que antecede o benefício fiscal, que é o planejamento financeiro, né? Para você investir, precisa sobrar. Então, é importante que você faça essa organização financeira ao longo de todo o ano, para que você tenha uma margem no final do ano para usufruir desse benefício tributário. Porque se você não faz um orçamento, não se planeja, não sobra para poupar, aí você também acaba pagando mais imposto do que um cidadão que foi previdente ali e economizou um pouco da sua renda para investir no médio e longo prazo. Como você disse, dezembro é mês de 13º também. 13º é um dinheiro extra, né? A gente pode aproveitar isso e tentar otimizar essa restituição dele. Outro ponto que você colocou, que eu acho muito interessante, você tem muita gente hoje que tem, sei lá, poupança para os filhos. Ainda tem muita gente que tem poupança para os filhos na poupança. E a poupança, se é uma coisa que poupança não é indicada, é para criança, justamente porque não é um investimento de longo prazo. Fala um pouco da FUNPRESP e de quem tem direito via FUNPRESP. Porque é o seguinte, pode acontecer, eu imagino que aconteça, seja recorrente até em muitos casos, de pessoas que têm direito de investir na FUNPRESP, mas está fazendo esse planejamento fiscal em produtos do mercado que têm um custo muito maior. Isso, temos as duas coisas. Primeiro, quem tem direito a fazer aqui a inscrição no plano da FUNPRESP? Todos os servidores públicos podem fazer. Mesmo que ele seja um servidor que entrou antes de 2013, né, e ainda está naquele regime em que a aposentadoria é vinculada aos seus salários da ativa, não está limitada ao teto, portanto, ele não tem uma contribuição para a FUNPRESP normal, descontada ali do seu contra-cheque. Mesmo esse servidor, ele pode se inscrever aqui, em vez de se inscrever num PGBL. E a família, né? Você falou muito dos filhos e tudo isso. A gente não tem ainda, embora planeje ter, um plano família para você inscrever os seus filhos. Mas isso também não é uma limitação, porque ele pode contribuir facultativamente, uma parcela, fica separado na conta dele aqui na FUNPRESP, uma parcela que ele pode usar a qualquer momento, não é aquela que é descontada do salário, que a União vai lá e iguala. Essa, ele tem que esperar se aposentar ou ter algum evento de risco. Mas essas facultativas, como essa que ele usa para planejamento tributário, ele pode retirar a qualquer momento e deixar carimbado, então, na organização dele, para a faculdade do filho. Né? E então, agora, por que fazer com a FUNPRESP, né? A FUNPRESP, ela é uma entidade sem fins lucrativos. A gente não é um banco, a gente é uma entidade de investimento. Nós temos uma equipe de investimento aqui de primeira linha, estamos rentabilizando muito, mas não somos um banco. Então, não temos fins lucrativos. A gente não paga dividendo para o sócio, né? Todo o dinheiro que ele é arrecadado, ele vai para a conta do participante. Então, é muito mais barato. A nossa taxa de carregamento aqui, depois de alguns anos, ela chega a 2,5%. A taxa de carregamento, ela pesa muito menos na sua reserva do que uma taxa de administração que é cobrada pelos bancos, né, tipicamente. Porque ela não é descontada sobre o bolo, ela é só na entradinha, depois que entra, fica ali rendendo o resto da vida, sem que nada mais seja cobrado dela, né. Então, a gente vê muita propaganda, assim, de banco, dizendo assim, nossa, fulano de tal zerou a taxa de carregamento como se isso fosse uma vantagem. Não é. A taxa de carregamento, ela é menos pesada do que a taxa de administração que aqui os bancos cobram. Então, a nossa taxa de carregamento, ela seria equivalente aí a uma taxa de administração, essa do bolo, de 0,18. A gente sabe que os PGBLs, dificilmente você vai achar um com menos de 1%. 1% de cobrança todos os anos na sua reserva sobre o que você colocou, sobre o que rendeu, é muita coisa. No final dos 10 anos, essa parcela que você colocou hoje já vai ter tido 10% de desconto só de taxa de administração. Então, por isso que se você tem um plano de previdência complementar fechado, se o seu empregador oferece e você está elegível a ele, é a melhor maneira de você poupar, a menos custosa, é justamente na previdência fechada. Para a gente encerrar, a gente já está caminhando aqui para o fim dessa conversa,
Vamos voltar ao exemplo dos filhos. Eu acho muito emblemático o exemplo dos filhos, porque os pais e as mães se preocupam muito com os filhos, e é natural. E como eu falei, às vezes tem plano de previdência, mas plano de previdência é caro. Às vezes o pai tem direito a FUNPRESP ou a mãe, mas acaba fazendo fora. Nesse caso, eles podem migrar, né? Quer dizer, são duas perguntas, na verdade. Primeiro, quem tem planos fora e fala assim, poxa, agora eu tenho informação de que eu posso fazer e posso usar a FUNPRESP, que tem um custo mais baixo e tal. Ele tem a portabilidade, tem o instrumento da portabilidade. E a minha segunda pergunta é em relação aos filhos. Vocês têm seguro também? Porque, por exemplo, o pai, nessa parcela que o pai aplica, ou a mãe, para os filhos, ele pode atrelar algum seguro de vida? Sim. Primeiro a portabilidade. Ele pode sim trazer a previdência dele, o PGBL, qualquer previdência que ele tenha aberta ou fechada, ele pode trazer para cá. E essa entrada, ela não tributa, ela não passa por ele. Né? Ela vem direto da previdência anterior para a FUNPRESP, sem nenhuma cobrança de taxa de carregamento, isso é muito importante dizer, e ela não entra com taxa de carregamento e depois não tem taxa de administração. Ou seja, essa portabilidade que ele vai trazer vai ser administrada pela gente sem custo nenhum. Né? Ele pode estar pagando 1%, 2% lá no banco, e aqui ele não vai ser cobrado nem para entrar e nem para permanecer. Então, é menos da rentabilidade dele que vai ser puxada ali pela taxa de carregamento. E quanto aos filhos, essa questão do seguro, ele existe sim. Inclusive, o seguro, ele é um seguro que vai por invalidez ou por morte, né? Então, você pode fazer um seguro para você e deixar os seus filhos como segurados, né? E aí, e ele é vantajoso, esse seguro, porque como ele é um pecúlio, primeiro, o que entra para você pagar o prêmio, ele é isento de imposto de renda, né? Então, ele já, uma parte dele sai mais barato, você recebe uma parte de volta em imposto de renda. Né? E segundo, que como é um plano coletivo para uma massa de população muito grande, você vê, a FUNPRESP tem hoje 107 mil participantes, sendo que 30% disso, mais de 30% é segurado, então acaba que ele tem um custo menor. Então, nesse momento da migração que a gente teve no ano passado, eu tive várias amigas que me abordaram e acabaram migrando, e porque era mais vantajoso, porque a reforma da Previdência acabou deixando as regras de pensão bem menos favoráveis, migraram para cá, tiveram acesso ao seguro, cancelaram o seguro de vida delas dos bancos, porque o daqui era mais barato. Então, de uma maneira geral, concentrar a sua gestão previdenciária, a sua gestão de risco numa entidade, acaba saindo mais barato para você do que ficar espalhando os produtos por aí. Óbvio que um investidor mais sofisticado vai ter uma parte da renda dele que ele vai querer investir só em bolsa, né, fazer algo diferente. Mas no que for de previdência, o que for de longo prazo, olhe com carinho para a sua entidade fechada. E que você que é servidor público, olhe para a FUNPRESP. É mais barato e a cobertura é melhor. Para a gente encerrar, como é que você avalia hoje a educação previdenciária dos servidores públicos? Eu acho que ela é boa dependendo muito da população. O servidor público federal, a gente tem carreiras que são tipicamente de finanças, né? Banco Central, Tesouro Nacional, Receita Federal. Esse pessoal, inclusive, eles atuam muito como nossos fiscalizadores, né? A FUNPRESP, ela tem uma governança melhor, porque são carreiras que estão aqui nos conselhos, que entendem muito de investimento, cobram muito isso da gente. E o servidor público, ele também teve um incremento na educação financeira dele por conta da reforma da Previdência. Ele teve que começar a pensar mais nisso e fazer conta. Mas há muito que ser feito ainda, né? A gente sabe da pesquisa de letramento financeiro que teve do Banco Central e do Fundo Garantidor de Crédito, e ainda é deficiente, né, na população. 60% das pessoas têm um bom nível ali de letramento financeiro. E as partes da população que precisam ser melhor trabalhadas são as de baixa renda e mulheres e idosos, né? Então, a FUNPRESP tem aí um programa de educação financeira, existem vários órgãos do governo que também tem, e é importante o servidor público ficar atento. Mas, no geral, a gente sente que investimento está na moda, né? Então, os canais estão se abrindo, e a FUNPRESP tem um trabalho para fazer em relação a isso também. Muito obrigada.
pelo seu tempo aqui para dar essas explicações para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Bem, você que ficou com a gente até agora, fica de olho, compartilha, simula lá, vai lá na receita e simula, né? Se você investir, quanto que você consegue de aumentar a sua restituição. E vou bater nessa tecla de novo. Simula, se você faz a simplificada, simula qual seria a declaração indicada se você aplicar na Previdência. Você vai colocar esse valor como uma despesa que você pode abater. Provavelmente, ele vai te dizer que é melhor você fazer completa. Olha, isso exige um pouco de tempo, um pouco de informação, boa informação, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar você na construção do seu patrimônio futuro, com a informação correta. Fica ligado aqui na gente, porque semana que vem a gente vai fazer uma série de segunda a sexta olhando todos esses aspectos, e inclusive falando sobre filmes, sobre livros, enfim. Fica aqui no My News de Previdência, se inscreve, compartilha, manda suas dúvidas que a gente volta